Gênesis 37. Olha, esse é um dos capítulos mais dramáticos de toda a Bíblia. É a história de José, né, o filho favorito, o irmão odiado e aquele sonhador cujo dom parecia que ia levá-lo direto para a própria ruína. E a história já começa jogando uma pergunta bem na nossa cara, uma pergunta que fica martelando na cabeça. Como é que pode um sonho que parece vir direto de Deus acabar se tornando o pior pesadelo na vida de uma pessoa? É isso mesmo, a queda de José, lá para o fundo do poço, começa justamente com uma visão que veio do céu. Que coisa, né? Então, bora mergulhar nisso. A gente vai tentar encontrar a ordem que está escondida no meio de toda essa bagunça na vida do José. É uma história que mostra uma coisa muito clara. O plano de Deus nem sempre é uma linha reta. Pelo contrário, muitas vezes ele vai em zigue-zague. Bom, e onde é que tudo isso começa? Com duas coisas bem simples: uma roupa e uns sonhos aí. Basicamente, a receita perfeita para uma crise daquelas na família. Sabe aquela famosa túnica toda colorida? Pois é, ela era muito mais do que uma roupa bonita. Era um símbolo de poder. Na cultura da época, era como se a túnica gritasse para todo mundo ouvir: o herdeiro aqui sou eu, e eu não pego no pesado como vocês. Imagina só, para os irmãos era como se José já estivesse agindo como o chefe da casa. A inveja não foi por acaso não, né? Foi uma consequência. Era óbvio que ia acontecer. E olha, como se a túnica já não bastasse, ainda por cima vieram os sonhos. Pensa bem, feixes de trigo se curvando, o sol, a lua, as estrelas, todo mundo prestando homenagem. A mensagem era claríssima, não tinha como não entender. Naquela época, no Antigo Oriente, esses eram símbolos de poder, de autoridade. Os irmãos sacaram na hora. Um dia, eles teriam que se curvar diante do José. E é aqui que entra uma sacada muito importante de João Calvino. Ele dizia que os sonhos não eram coisa da arrogância do José, não, era uma revelação de Deus. O problema não estava na mensagem, mas em quem estava ouvindo. O coração dos irmãos, já duro por causa da inveja, não conseguiu ouvir a voz de Deus ali. Só conseguiu ouvir o som de uma ameaça. E claro, essa inveja toda uma hora ia explodir, e explodiu do pior jeito que se pode imaginar. A história agora dá uma virada sombria, levando José do topo da preferência do pai, direto para o fundo de um buraco. E sobre isso, Charles Spurgeon tem uma visão que faz a gente pensar. Ele sugere que todo aquele ódio que José enfrentou não era um sinal de que Deus o tinha abandonado. Pelo contrário, era parte da preparação dele. O favor de Deus não livra ninguém da dor, mas dá um propósito no meio dela. Tenta imaginar a cena. Um poço vazio, provavelmente uma cisterna seca no meio do nada. Sem água para beber, sem ter como escalar para sair. É o isolamento total, a imagem perfeita do abandono. Aquele sonhador que via as estrelas se curvando para ele, agora só consegue ver um pequeno círculo de céu lá longe. E o ponto-chave aqui é o seguinte: nesse capítulo inteiro, Deus não fala. Nenhuma vez. Não tem anjo, não tem voz do céu, nada. No momento de maior agonia de José, o que se ouve é um silêncio. Um silêncio de Deus que parece gritar, de tão alto. Fica a pergunta: cadê o Deus dos sonhos agora? Para a gente conseguir entender esse silêncio, tem um conceito de Martinho Lutero, a teologia da cruz, que é como uma lente poderosa. Ela mostra que Deus muitas vezes age de um jeito que a gente não espera. Ele se revela não no poder, naquilo que é óbvio, mas escondido, na fraqueza, no sofrimento, no que parece ser um fracasso total. Olhando por esse ângulo, o poço deixa de ser só um lugar de abandono. Ele passa a ser uma espécie de antessala, sabe? Um lugar de transição que era necessário. Não era o túmulo dos sonhos do José, mas sim o útero onde o propósito de Deus para a vida dele ia começar a ser gerado, ali, no escuro. Mas e aí? Como é que a história continua a partir daqui? É justamente nos pequenos detalhes, naquelas coisas que parecem coincidência, que o plano escondido por trás de toda essa tragédia começa a se revelar. Pois é, se a gente esperava que Deus fosse agir de forma direta para salvar o José, Gênesis 37 quebra essa expectativa. O caminho até o palácio do Egito passava de um jeito totalmente inesperado por um poço e por um mercado de escravos. É o tal do zigue-zague da providência. E é aqui que o padrão começa a ficar bem claro. Primeiro, os compradores. Quem é que leva o José? Os ismaelitas, que são descendentes do filho que Abraão mandou embora. A ironia é sensacional. Os descendentes do rejeitado se tornam um meio para salvar o amado. Segundo,
o engano. Os irmãos pegam a túnica, sujam com sangue de animal para enganar Jacó, o pai deles. Isso é um eco perfeito de como o próprio Jacó enganou o pai dele, Isaque, anos antes. O pecado da família volta para assombrá-lo. Juntando as peças, a gente vê que esses detalhes não são acidentes. São como a assinatura de um autor escrevendo uma história muito, mas muito maior. Tá, mas e aí? O que essa história de milhares de anos atrás tem a ver com a gente hoje? O que dá para tirar de tudo isso para nossa vida? As lições que vêm desse poço são bem profundas. A história parece mostrar que sonhos que vêm de Deus muitas vezes precisam de maturidade da nossa parte. José tinha a visão, mas talvez ainda não tivesse o caráter para lidar com ela. Foi por isso que o favor que ele recebeu acabou virando combustível para o conflito. E talvez a lição mais dura de todas seja essa: o silêncio de Deus não era ausência, podia ser parte da estratégia. A farmadura é aquela que aprende a confiar no processo, bem antes de conseguir enxergar o final feliz. No fim das contas, Gênesis 37 é um convite para a gente mudar completamente o nosso ponto de vista. Olhando por cima, parece a história de um rapaz que perdeu absolutamente tudo: família, liberdade, o futuro. Mas se a gente olha por trás das cortinas, é a história de Deus começando o seu grande plano de salvação, justamente para aquela família e, no fim, para o mundo todo. Então, a história não é sobre a destruição de uma vida. A grande mensagem de Gênesis 37, que fica para sempre, é que Deus tem o poder de pegar a inveja, a traição, o caos mais absurdo e injusto e usar tudo isso como matéria-prima para o seu plano de redenção. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir. E se os poços da nossa vida, sabe? Aqueles momentos de abandono, de silêncio, e se eles não forem o fim da linha? E se eles forem, na verdade, o jeito misterioso e muitas vezes doloroso que Deus usa para nos levar exatamente até o lugar onde a gente precisa estar? Fica aí para a gente pensar.